nós estávamos falando sobre as teorias de ácido e base, começamos falando da teoria de Arrhenius, explicamos lá como que Arrhenius chegou às conclusões lá da liberação de H+, e OH-. Posteriormente, falamos da teoria de Bronson e Lowry, explicamos lá que os dois cientistas trabalharam separadamente, chegaram a uma teoria muito similar, onde nessa teoria você deixa de ter a necessidade de ter H+ e OH-, tá? E você passa a ter um doador, um receptor lá, ok? E, por fim, a gente finalizou na teoria de ácido de Lewis, onde nessa teoria, que é onde a gente vai continuar, a gente trabalha com não pensando em H+ ou OH-, e sim pensando na espécie que recebe e na espécie que doa elétrons. Tá? E essa teoria ela é muito importante, por quê? Porque ela já é o trampolim para a próxima matéria, que a gente vai ver, que chama de compostos de coordenação, que eu parei justamente aqui para a gente dar sequência. Tá? Então, hoje a gente vai finalizar essa teoria de Lewis. Depois que finalizar a teoria de Lewis, ácido e base de Lewis, né, a gente vai partir para a teoria de ácido e base de Pearson, ou ácido e base duro e mole, duro e macio. Aí a gente vai ver que tem várias designações. Então vamos lá. Nessa teoria de Lewis, o que seria classificado como uma base? Base é toda espécie que teria par de elétrons disponível para ceder a uma outra espécie se ligar com ela. Essa outra espécie é quem? É o ácido. O ácido seria aquela espécie que tem um orbital vazio, usando a teoria da ligação de valência, onde esse orbital vazio ele estaria pronto a ligar-se covalentemente com uma outra espécie que doaria esse par de elétrons ali para fazer a ligação dativa. Aí lembrando que, como é uma ligação covalente, a gente pensa ali como um compartilhamento de elétrons, mas o par de elétrons é da base, ok? E, graças a essa teoria, ou motivado pela teoria de compostos de coordenação que veio um pouquinho antes, que Lewis, junto com Verne, estabeleceram ali um engajamento de uma nova classe de compostos que até então não estava muito bem fundamentado, que ficou conhecida como íons, como complexo ou compostos de coordenação. O que são esses compostos de coordenação? Composto de coordenação é o nome que a gente dá toda vez que a espécie tiver a presença de um elemento de transição. O que é um elemento de transição? É um elemento em que ele tem o subnível D como o mais energético. Então, eu tenho aqui o elemento de transição ligado a outras espécies que podem ser ânions, podem ser espécies neutras. Nesse caso aqui, ó, a água, que normalmente é tratada como um solvente, ela aqui reage como uma base, cedendo elétrons aqui a partir do oxigênio, ele cede elétron ao cobalto, ao íon cobalto aqui, o cátion de cobalto, se ligando e fazendo aqui uma estrutura octaédrica aqui com esse cátion de cobalto, ok? Essa espécie formada, nesse caso, é chamada de um composto de coordenação, a gente vai ver os detalhes, no caso aqui, seria o hexaaco cobalto 2, o nome que a gente vai aprender a dar, que é a nomenclatura, né? E essa espécie, ela está ligada aqui a 6 moléculas de água, tá? Essa ligação direto com o cobalto forma uma estrutura catiônica. Por que é catiônica? Porque o cobalto é um íon com carga 2+. E a água é neutra. Então, ele forma as ligações, mas continua sendo um cátion e ele é estável, totalmente estável. Tudo bem? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Alguma dúvida até o momento?
Íons complexos, então, são formados por elementos de transição, quando tem um elemento de transição. Vai ser um elemento de transição ligado a outra espécie, tá? Não é só o elemento de transição, né? Não, sim, foi isso que eu quis dizer. Só corrigindo, porque pode gerar algumas dúvidas, né? A Beleza? Eduarda perguntou se você disse estável ou instável, porque não deu para escutar. Desculpa. Essa espécie ela é totalmente estável, tá? Inclusive, você consegue obter ela numa forma cristalina sólida, tá? Beleza? Normalmente, os compostos de coordenação, vocês vão ver, eles tendem a ser coloridos, tá? Cores muito bonitas, por sinal, e você consegue fazer várias reações de reação de adição, de substituição, que a gente vai ver posteriormente, tá? Eles têm propriedades muito específicas, que é a parte que a gente vai estudar da matéria. Beleza? Consegui tirar a dúvida? Beleza, obrigada. Bom, continuando então. Dentro dessa ideia, esse composto de coordenação, ele tem esse nome coordenação, porque essa espécie aqui, o elemento de transição, que no caso aqui é um íon, ele que vai direcionar a geometria para as espécies ligadas a ele, que a gente chama de ligante. Então, ele é coordenação, por quê? Porque ele coordena as ligações. O arranjo geométrico dos ligantes ao redor dele vai ser definido pela estrutura dessa espécie, desse íon coordenante ali, que é o cobalto 2+, no caso. Tá? Então, você vai ter geometrias parecidas com o que a gente já viu até hoje, tá? Só que ao invés de agora ter um elemento ligado ao átomo central, você pode ter grupos muito grandes. Ó, aqui é um grupo fenil. Então, você vai ter grupos imensos ligados a eles e o elemento de coordenação aqui indicando como que vai ser a geometria. Claro que tem a teoria toda embasando como que a gente enxerga isso, tá bom? Que eu vou falar para vocês. Tudo bem? Aproveitando um gancho aqui, vocês já viram alguma coisa de isomeria em orgânica? A gente viu. Só que assim, vocês viram isomeria o quê? Isomeria óptica, cis, trans. Tá. A gente viu uns 4 tipos de isomeria. Tá. É porque eu estou falando isso porque nessa parte a gente também vai voltar a ver isomeria. Né? Então aqui também vai ter isomeria cis-trans, tá? Então a gente vai trabalhar essas isomerias aqui também. Okay. Bom, aí lembrando, para ser um ácido, você tem que ter o orbital vazio. Lembra que a gente, dentro da teoria que a gente trabalha, a gente tem que ter um espaço vazio para o par de elétrons se ligar a ele, lembra da teoria de ligação de valência? Então, você vai ter uma espécie aqui que é uma receptora, uma aceptora de elétrons, ela aceita elétrons de outra, para aceitar esse elétron, precisa de ter um espaço. E vai ter a espécie que é a base, que é uma doadora de elétrons, ou seja, ela tem que ter pelo menos um par de elétrons disponível para poder ligar. Ok? Tudo bem? E, continuando aqui, dentro da teoria de Lewis, o interessante é que você consegue trabalhar com diferentes espécies, tá? E algumas dessas espécies lembram nossas bases, né? Só que existem outras que não parecem nem com o ácido, nem com a base, mas usando a mesma teoria, você consegue montar a geometria. Ok? Então, você une toda a teoria que a gente viu até hoje, mais essa teoria de ácido e base, porque a reação ácido e base, nesse caso, gera uma adição, tá vendo? Então, eu tinha aqui uma espécie, que seria o tetafluoreto de silício. O silício
vocês conhecem muito, no caso, como a sílica, que é o SiO2, né, que é a areia, mas o silício ele tem a capacidade de se ligar tetraedricamente, inclusive ele é bem estável nesse formato, e formar, inclusive, polímeros inorgânicos de silício, ok? E aí você consegue também, numa reação tipo essa aqui, onde essa espécie aqui, silício, como ele está na 4A, ele já está aqui com toda a sua distribuição, seus elétrons preenchidos, ele recebe um par de elétrons aqui, só que para receber, o que acontece? Olha só, o silício, quando você faz a distribuição dele, ele tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Nesse caso aqui, como é tetraédrico, esse tetrafluoreto de silício, eu teria aqui uma hibridização sp3. Então, eu teria aqui o orbital 3s com 2 elétrons. Eu teria o orbital 3p com 2 elétrons. Uma aqui e uma aqui. Isso tudo vai se misturar, hibridizar, usando a teoria da ligação de valência, hein, gente? Vocês já viram. Se tiverem dúvida, perguntem, tá? E formar o orbital, olha só, hein? sp3, o híbrido, com um elétron em cada caixinha. Ó. Tudo bem? Nesse caso, eu gero essa estrutura aqui, ó, pela teoria da ligação de valência. Isso aqui é TLV, tá? Aí você me pergunta, poxa, se ele é um ácido de Lewis, ele tem que ter orbital vazio para poder se ligar, correto? Foi isso que eu expliquei a vocês. Como é que ele vai fazer se aqui já está tudo preenchido? O silício, como ele está ali na sua terceira camada, ele tem a possibilidade de expandir a camada de valência usando o orbital 3D, lembra? Ele pode usar esse orbital 3D que está vazio lá na frente. E aí ele faz essa hibridização e vai formar uma estrutura, nesse caso aqui, para formar o hexafluoreto de silício, uma estrutura sp3d2. Ó, sendo que nessa estrutura eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Está faltando aqui uma caixinha, desculpa. São 6 caixinhas. 4. E aí, cada fluoreto desse, que tem seus 8 elétrons aqui, ó, é um íon, tá vendo? Ele já tem 8 elétrons. Viria com um par de elétrons, ou seja, uma base de Lewis, e preencheria a caixinha. E os outros 4 continuariam fazendo ligações aqui, ó, covalentes aqui. Eu teria 4 ligações covalentes simples e 2 ligações covalentes dativas. Todo mundo enxergou o que eu fiz, gente? E aí eu formaria essa estrutura. Você pode repetir o que você disse depois de sp3d2? Porque eu estava anotando aqui e me distraí. Não, tranquilo. Então, ó, eu tinha essa estrutura, né, tetraédrica com 4 elétrons ligados. Aí ele veio e se ligou, apareceu 2 fluoretos com 8 elétrons para se ligar ao silício. O que o silício fez para poder ligar? Pegou duas caixinhas, ou seja, 2 orbitais D, hibridizou de uma forma octaédrica, e aí cada fluoreto desse vai se ligar aqui nessa caixinha, sendo que ele vai entrar com os 2 elétrons. Tudo bem?
Não tinha, por quê? O silício não tem mais elétrons livres. Quem forneceu o elétron é o fluoreto. E esses outros 4 fluoros aqui fazem ligações covalentes simples com esses orbitais aqui. Beleza? Beleza. Nesse caso, o que aconteceu nessa reação ácido-base? Uma expansão da camada de valência. Para poder fazer a ligação e gerar esse hexafluoreto de silício. Isso só pode acontecer com átomos do terceiro período para cima? É, porque você precisa de ter orbital D. O orbital D só começa a partir do terceiro período. Ok. Ok? Uhum. Beleza, então. Isso aqui era só para identificar quem é ácido, quem é base de Lewis. Vocês podem... Depois a gente faz aqui. Isso aqui é coisa simples. Ó. Você pega aqui, ó, só de olhar que aqui eu tenho um fluoreto com 8 elétrons disponíveis aqui, eu já sei que ele é um doador. Ó, eu já sei que ele tem elétron para doar. Se ele doa, ele vai ser a base. E se ele é a base, a outra espécie vai ser o ácido. Essa aqui. Ok? É só fazer assim. Coisa simples. Bom, dentro dessas teorias que a gente viu, olha só. Muitas vezes eu sou questionado no sentido do seguinte: poxa, para que eu vou ver a teoria de Arrhenius se a teoria de Lewis é a mais completa? Tem 2 motivos. A teoria de Arrhenius, primeiro que historicamente você tem que explicar a evolução das teorias, porque senão parece que a teoria de Arrhenius é menos importante do que as outras. E na verdade não é, porque Arrhenius, ele surpreendeu na época de utilizar um aparato rudimentar e conseguir explicar de forma tão simples esses ácidos e bases, tá? Como espécies lá que liberam H+ ou H-. Só que, mesmo tendo a importância para a época, à medida que as coisas vão evoluindo, é normal que se apareça uma nova teoria, e é o que acontece. A teoria de Bronce e Lore, ela veio para suprir algumas necessidades, tá? Nesse caso, ele também se firmava como doador aceptor de H+, de prótons, e dessa forma ele acabou deixando algumas espécies de fora, como alguns óxidos ficaram de fora, alguns sais, algumas reações, tipo dos compostos de coordenação, porque os compostos de coordenação não têm H+. Como é que eu vou usar a teoria de Bronce e Lore para explicar a formação desses compostos? E aí, como não tinha uma teoria para explicar a existência dessas espécies e a sua formação, o que se tem que fazer? Montar uma nova teoria mais ampla. E essa teoria mais ampla, que engloba todas as outras, é a teoria de Lewis. A teoria de Lewis, que trata como, no caso, aceptor, doador de um par de elétrons, nesse caso, o que vai acontecer? Ela hoje é uma das teorias mais completas, mas mesmo ela tem também algumas falhas. Faltam coisas dentro da teoria de Lewis. E é por isso que sempre tem novas teorias. Então, é importante que vocês entendam assim, em termos de teorias de ácido e base, hoje uma das mais completas é a teoria de Lewis. Tá? Mas mesmo essa precisa de auxílio de novas teorias. E uma nova teoria que veio para ajudar, ela se baseou justamente na formação dos compostos de coordenação, tá? Onde a teoria de Lewis consegue explicar, mas essa nova teoria, ela traz um novo panorama. Por quê? Porque, além de explicar a formação, ela consegue mostrar a estabilidade dos complexos formados, que é a teoria que a gente chama de Pearson. Tá? Só lembrando, o composto de coordenação, ele, por ser uma estrutura complexa, ele tem também algumas coisas que são diferenciadas. Por exemplo,
Nessa estrutura aqui, se você observar, ó, vou escrevê-la aqui, ó, M, N, que é o manganês, ligado. OH2 é o que, gente? OH2 é água. É água, né? Ligado a 6 moléculas de água. Aí tem um colchetes. Eu já estou mostrando isso porque a gente vai voltar a ver isso aqui, tá? E o SO4. Olha só, hein? Qual a carga do MN ali? Qual a carga do manganês? É 2 mais. Carga do manganês aqui é mais 2, é isso. Aí vem, por que é mais 2? Como é que você descobre que é mais 2? A molécula de água, ela é neutra. Ela é neutra. E cada SO4 aqui, ó, que eu vou botar um parênteses agora aqui, é menos 2. Para zerar, essa espécie aqui do colchetes, ela tem que ser mais 2. Como a água é neutra, não tem carga, o mais 2 está vindo da onde? Do manganês. É assim que a gente vê. Aí, aqui, automaticamente, você tem uma divisão. A espécie que está no colchete do que está de fora do colchete. A espécie que estão de fora do colchete, a gente fala que eles são compostos da esfera externa do composto de coordenação. E o que está aqui dentro é a esfera interna do composto de coordenação. Ok? Entenderam isso? Eu divido, ó, o que está, essa espécie aqui, onde está o elemento de transição, ligado diretamente às espécies, eu falo que é a esfera interna de coordenação. E o que está do lado de fora, ele não se liga ao MN diretamente. Ele vai vir, provavelmente, se ligar eletrostaticamente para balancear a carga. E aí a gente fala que está na esfera externa de coordenação. Ok? Entenderam essa diferença? Esfera interna é o que está conectado diretamente com o átomo central. Esfera Ao átomo, externa ao elemento de transição, isso. é o elemento de transição. E a esfera externa, não. Está ligado, está estabilizando a carga do lado de fora. É mais um balanço de carga. Ok? E esse composto de coordenação, ele é formado como? Ele é formado uma reação ácido-base de Lewis. Ok? Alguma perguntinha até agora? Eu tenho uma pergunta, então, já que ninguém tem. Essa esfera primária ou interna de coordenação, ela vai ser sempre um cátion? Bruno Henrique disse que não. Por que não? Porque tem elemento. Bruno Henrique disse que é porque é para balancear. Balancear as cargas? Porque nem todo elemento de transição é positivo. Na verdade, é. É? Para coordenação, todos são cátions. Só que você tem que lembrar o seguinte, que além desse aqui, eu vou ter o ligante. Esse ligante, ele pode ser aniônico. E dependendo, ó, se aqui fosse carga menos 1, por exemplo, no lugar do OH2 fosse menos 1, 6 vezes menos 1, menos 6. Com mais 2, aqui ficaria menos 4. Poderia ser negativo. Estão entendendo? Ele pode ser neutro, pode ser negativo, como pode ser positivo. Depende a quem que está ligado. Tá? Então, vocês, daqui para frente, o que vai acontecer? Vocês vão... Lembra que a gente falou de NOx, que ia voltar? Voltou o NOx de novo.
Tem que saber NOx. Então, o que eu falo com vocês, assim, na química, é que as matérias, elas estão relacionadas. Então, não adianta a pessoa achar que vai passar no curso sem ver isso, porque faz falta, tá? E é muito chato quando você, por exemplo, você está numa aula de química, você espera que as coisas fluam sem nenhum atropelo. Então, quando você vê que a pessoa está se embolando com coisas simples, igual o número de oxidação, você já pensa que talvez a pessoa não sabe o que está falando. Está entendendo? É normal isso. Por isso que é importante vocês que vão ser profissionais saberem esse básico. Porque, mas eu vou trabalhar na indústria. Sim, você vai trabalhar na indústria. Mas se você errar um número de oxidação na frente da sua equipe, que entende o mínimo de química, e eu estou falando, ó, técnico de química, tá, gente? Técnico de química sabe isso. Não precisa ser um aluno de graduação. Ele vai ter dúvidas sobre a sua competência. E é feio, né? Assim, eu acho. Né? Não pode errar esse tipo de coisa, tá bom? Bom, os compostos de coordenação, a gente vai ver mais detalhes, mas só botei aqui só para vocês verem os detalhes que podem ocorrer, é que eles têm a capacidade de reagir, eles são muito reativos, tá? Formando compostos diversos, de tamanho e ligantes diferentes, tá vendo? Aqui eu tenho 1, 2, 3 ligantes, 4 ligantes com o da esfera externa aqui. Todos ligados, tá? Uma quantidade diferente de espécies e cargas diferentes. Então, esses compostos, eles eram conhecidos, mas não se conseguia explicar como que ela ocorria, essas reações. E por que você sabe que a reação está ocorrendo? Porque você tem sinais, muda a cor, muda a estrutura, você tem sinais do que está havendo, tá? Vocês no laboratório, vocês vão sintetizar alguns desses compostos, tá? Assim que a gente sair dessa pandemia, né? Se Deus quiser vacinado. E aí vocês vão ver que é interessante o porquê que ocorre. As reações são relativamente simples, mas o porquê que é o interessante. Tá? Bom, até aí, gente, alguma dúvida? Vou ver lá no chat. Tá bom, então. Bom, na teoria de Pearson, olha só, hein? Essa teoria, você, dependendo do lugar onde você estuda, porque isso vem da escola que a pessoa aprendeu. Eu aprendi como ácido e base duro e mole. Eu já ouvi em palestras, já vi em artigo, pessoas falarem como ácido e base duro e macio. Tá? Porque isso vem da tradução, né? Que seria hard e soft. Então, isso muda de um lugar para outro. Tá? Mas essa teoria ela foi fundamentada justamente pela necessidade de você explicar a formação de algumas espécies, principalmente os compostos de coordenação, e mais do que isso, de explicar a estabilidade. Por que ocorria a substituição, por que não ocorria? Então, essas reações, como aquela que eu mostrei para vocês lá, onde eu vou trocando os ligantes, deixavam as pessoas muito encucadas, porque elas não conseguiam entender o porquê que ocorria dessa forma. Tá? E quanto mais compostos de coordenação eram descobertos, mais difícil era para explicar. Poxa. Por que que, dependendo do ligante, ele prefere se ligar numa série de elementos com uma carga menor, com NOx menor, ou um tamanho menor, e as outras com a carga maior, ou vice-versa. O que motiva essa reação? Você entendeu? O Berzelius, que foi um cientista muito famoso, ele trabalhava com vários minerais, ele trabalhava com química, montou várias teorias, e ele percebia o seguinte, que era comum, hein? Quando ele via carbonatos e óxidos,
estarem ligados, serem carbonatos e óxido de magnésio, alumínio e cálcio. Quando ele precisava de cobre, mercúrio e cádmio, ele dificilmente achava na forma de carbonato e óxido. Geralmente aparecia na forma de sulfeto. Isso naturalmente, tá, gente? Ele vai lá na natureza, tira o mineral que está lá, e aí quando ele quer o cobre, o mercúrio ou o cádmio, e ele observava que só vinham na forma de sulfeto. E ele preferia, por algum motivo, que fossem carbonatos. Mas você não consegue. Por quê? E, baseado nisso tudo, que esse cara, o Pearson, o Ralph G. Pearson, ele montou essa teoria, tá? Como eu falei para vocês, a gente, aqui no Brasil, fala duro e mole, ou duro e macio. Isso tem a ver aqui com a sigla, né? Que é o hard soft. Normalmente, quando você pega num artigo, eles usam esse acrônimo ali, que é o HSAB, né? Mas vocês podem usar do jeito que vocês quiserem, porque as pessoas vão entender, tá? E essa teoria, ela está baseada em quê? Olha só, hein? Ela está baseada no seguinte: o Pearson, ele pegou dois grupos de substâncias na época. Nós estamos falando, gente, olha só, 1963, tá? 1963. Ele pegou dois grupos de substâncias. Um grupo ele chamou de classe A e o outro grupo ele chamou de classe B, que posteriormente seria renomeado como duro e mole. Ok? E aí ele disse o seguinte: olha, as espécies que são classe A ou duras, podem ser ela ácido ou base, elas têm que ter algumas características, tá? Quais são as características? Caterine, foi isso que você me perguntou, tá? Sim. A primeira dela, ela tem que ter um raio pequeno, elas têm que serem pequenas. Para elas serem pequenas, se eu estiver trabalhando com ácido lá e for elementos de transição, o que são pequenos os elementos de transição? São aqueles da primeira série ali. Ok? Eles têm que ser pouco polarizáveis. O que é polarizar, hein, gente? Existe um termo que aparece no artigo lá que chama polarizabilidade. Vocês chegaram a ver? Uhum. Nome estranho, né? Eu também acho. O que é esse polarizável? Ou essa polarizabilidade? Tendência que o átomo tem de polarizar? O que significa esse polarizar? De ser um composto polar, não? Não, não é isso. Na verdade, essa polarizabilidade aqui, ele tá relacionado com a capacidade de você deformar o seu campo elétrico ali que define o orbital. Eu não sei se vocês estão entendendo. O que eu estou falando é o seguinte: pensa no orbital S. Ele não tem ali na sua eletrosfera um campo esférico, que a gente fala? Uhum. Mas você pode deformar esse campo, transformar ele numa outra geometria, correto? Uhum. Quando ele tem dificuldade de transformar esse campo, a gente fala que ele é pouco polarizado. E tem uma polarizabilidade baixa. A polarizabilidade é justamente o que mede essa capacidade de deformação dessa região, dessa Por isso que densidade ele é eletrônica. duro, porque ele é difícil de deformar. São as características dele. Ó. Ele tem que ter, não é só uma, tá? Ele tem que ter essa dificuldade de polarizabilidade, de se deformar a sua densidade eletrônica. Ele tem que ter um raio pequeno. A carga, ou seja, o NOx, seja do cátion ou do ânion, tem que ser grande, é o maior possível, tá bom? Beleza? Uhum. E, normalmente, eles têm uma carga nuclear efetiva grande. Vocês lembram o que é carga nuclear efetiva? Sim, a tendência que o núcleo tem de
Ah, e atrair elétrons. É isso mesmo, gente? Alguém mais tem alguma outra coisa a falar? Ah, agora eu tô com medo. Peraí que eu tenho no meu caderno. É quase isso. Essa tendência de atrair elétrons é eletronegatividade. Não, o núcleo. É a A força que o somatória das núcleo cargas. exerce lá para os elétrons. Perdão, não entendi. A força que o núcleo exerce lá é tipo a blindagem, alguma coisa assim, não lembro direito, não. É difícil, né? Porque é uma pera de... Ah, tá. Isso é a carga nuclear que eu falei, né? Então, Ó, olha carga... só. É um somatório de cargas positivas e negativas, ou seja, do núcleo. É esse somatório que vai me gerar a carga nuclear efetiva. Como que varia a carga nuclear efetiva? Vocês lembram? Sim, é da tabela periódica da esquerda para a direita e de cima para baixo. E por que é da esquerda para a direita? Por causa do número de prótons vai aumentando. Prótons e elétrons, não esqueça, os dois, tá? Eu entendi o que você falou, eu entendi o seu pensamento, mas em definição tem que botar os dois, tá bom? Mas você está com o pensamento correto. Então, ó, para ser duro, ele tem que ser menor raio possível, tá? E pode ser ácido ou base, tá, gente? Ácido ou base, não importa. Ele tem que ter menor raio possível, uma carga nuclear efetiva a maior possível, o NOx maior possível, tem que ser pouco polarizável e, além disso, aqui tem um errinho aqui, ó, tem de ser grandes. Ixi, tem um erro aqui. Vou acertar depois antes de passar. Porque esse aqui é ter grandes NOx, né? Grandes números de oxidação. Na hora de digitar, eu digitei errado, desculpa. Tá? Beleza. Ok, gente? E o que a espécie que é mole? A espécie que é mole, ela vai ser o contrário da dura. Se ela é mole, o que ela vai ter? Uma carga nuclear efetiva pequena, ela vai ter um raio grande, porque o raio é pequeno, tá vendo? Para dura. Então, ela vai ter um raio grande. Ela vai ter um número de oxidação pequeno, ok? Então, se você pensar aqui, ó, nesses dois grupos aqui, ó, só de olhar, ó, essa aqui tem número de oxidação menor, esse aqui tem um número de oxidação maior, tá vendo? Aí você vai lá na tabela periódica e vê a posição dele. Eles estão na primeira ou na segunda, na terceira ou na quarta, no quarto período. É essas coisas que vocês vão olhar, no quarto ou no quinto período, desculpa. Qual o período dele? Aí você vai olhando tudo e vai identificando quem é duro e quem é mole. Beleza? Alguma dúvida até aí? E aí, o que Pearson pegou e predisse foi: a tendência é que ácido duro reaja com base dura. E ácido mole reaja preferencialmente com base mole. Ou seja, duro, duro, mole, mole. Entenderam isso? Então, se eu tiver lá uma reação onde a espécie lá que iria substituir for mais dura e a tendência é que seja duro, duro, essa espécie que estava lá ligada, ela vai dar lugar para a espécie mais dura na substituição. Eu vou fazer com vocês aqui, vocês vão entender melhor. Ok? Então, mas a tendência é essa. Sempre a espécie vai reagir duro com duro, mole com mole. O difícil é você saber quem é, né? Então, ó, se eu pensar em termos do ácido, quem que é o ácido, gente? Usa a teoria de Lewis. O ácido continua sendo aquela espécie lá, ó. Os metais alcalinos terrosos, o de transição menores, tá vendo? E com estado de oxidação mais alto, ó. Esses são os ácidos duros. E quem são os ácidos moles?
são os metais de transição mais pesados e com número de oxidação mais baixo. Então, eu teria aqui, ó, cobre, prata, mercúrio, paládio, platina, esses seriam os ácidos moles. Então, a tendência é o ácido mole reagir com a base mole e o ácido duro reagir mais com a base dura. Não quer dizer que não ocorra outra reação, mas preferencialmente vai ocorrer entre duro, duro, mole, mole. Ok? Alguém não entendeu? Isso é meio confuso, tá? Não, tá tudo certo por enquanto. Aí, se vocês lembrarem lá do artigo, o que o cara fez? Ele misturou essa teoria para aplicar aos compostos orgânicos. Eu acho que quem leu lá o artigo. Ok? E as bases? Quem são as bases? Ixi, eu esqueci de mudar aqui, botar base, né? Mas tudo bem. Quem são os ligantes que gerariam as bases lá? Quem são as espécies? Você vai olhar aqui, ó, tem uma sequência, tá? Essa sequência aqui de espécies é para mostrar quem seria a mais dura. Se você observar, ó, eu sempre, quando eu estudei isso aqui, eu olhei baseado nos aletos. Por quê? Se você olhar, os aletos, o aleto mais duro é o primeiro da sequência lá da família 7A. É o flúor. Por quê? Porque ele é o menor, ele não vai ser muito polarizado, porque a carga dele, por ele ser muito pequenininho, fica muito preso. A atração com o núcleo não deixa deformar muito. Ok? Ele vai ter a carga igual aos outros, então a carga não vai interferir. Beleza? Tudo bem? E aí, quando você olha, o que vai acontecer? Quem é o mais mole? O último, o iodo. Quem é o mais duro? O primeiro. Ok? Então, ó, não quer dizer que se ele é duro, não vai reagir com mole. Eu só falei para vocês que quando ele é duro, a tendência é ele reagir com ácidos duros. A reação é certa de acontecer. Ok? Não precisa de decorar isso, tá, gente? Sim, se você for trabalhar com isso aqui, você acaba decorando, mas não precisa de decorar isso. Eu acho que, assim, o mais importante é a gente entender como que funciona a aplicação disso. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de aplicações para vocês entenderem, tá? Nessa teoria. O primeiro deles é aqui, que diz respeito à solubilidade. Todo mundo sabe o que é solubilidade, gente? Alguém vai definir para mim? Nós estamos com 13 agora. Quem vai definir para mim o que é solubilidade? Vamos tentar de um outro jeito. Todos vocês gostam de tomar Toddy? Chocolate quente? Ou frio, né? Tanto faz. É a tendência que o composto tem de dissolver em solvente? Na verdade, a solubilidade não é uma tendência, já é uma medida. Nescau, né, Daniel? Nescau, né? Para mim é a mesma coisa, acho que tem o mesmo sabor, mas tudo bem. Eu nem gosto muito, não. Bom, mas então, olha só. Você vai preparar um Toddy lá, ou um Nescau, como a Daniela prefere. Você coloca a mesma quantidade de leite e a mesma quantidade do achocolatado, do pó. Se ele estiver quente e se ele estiver gelado, você percebe que no fundo do copo sobra uma determinada quantidade do achocolatado, mesmo você mexendo muito. Eu acho que vocês já fizeram isso, né? Sempre sobra lá no fundo. Essa quantidade que sobrou é justamente a quantidade de soluto que não dissolveu naquela. Né? Por quê? Porque você colocou uma quantidade maior do que a solubilidade dele. Entendeu? Então, a solubilidade é a capacidade de você dissolver uma determinada quantidade
de uma substância no solvente. Normalmente, quando a gente faz medida, é uma determinada quantidade em gramas do soluto por 100 gramas do solvente, que normalmente é a água. Você pega 100 ml de água. É assim que a gente faz a medida de solubilidade. E a solubilidade, no caso ali do Nescau, ela mudou por quê? Por causa da temperatura. A solubilidade se altera com a temperatura. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? E como que funciona essa solubilidade? A solubilidade, a molécula de água, ela entra e separa a estrutura daquele sólido. Ela quebra aquela estrutura ali num processo que a gente chama de solvatação. O termo que a água faz ali chama-se solvatar. Ela solvata até separar o cátion do ânion, a parte positiva da negativa. Ok? Bom, nesse caso, eu tenho aqui, ó, 4 hidróxidos, sendo que esses hidróxidos pertencem todos à mesma família. Olha só, aqui eu estou com os alcalinos terrosos, então eu tenho magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Beleza? E todos ligados à hidroxila. Aí a gente volta lá. Os alcalinos terrosos são o quê? São duros, correto? E a hidroxila é... Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Não. A hidroxila também é uma base dura. Aí a minha pergunta a vocês. Em termos de solubilidade, qual dessas espécies aqui que seria mais solúvel e por quê? Aí você vai me responder, eu não faço a mínima ideia. Né? Lógico, você não conhece. Aí eu vou dar uma dica para vocês. A espécie, a solubilidade, ela aumenta nessa direção aqui do bário. Por quê? Essa pergunta ela foi feita e o Pearson respondeu. Alguém consegue responder? Deixa eu pegar minha tabela periódica. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a tabela periódica. Ninguém vai ajudar a Caterine, não? Ninguém tem ideia, gente? Peraí, acabei de chegar. Porque talvez o bário aí seja mole, aí regindo com OH, E o que que tem? aí Fala, Bruno. deixa fazer mais mole e aumenta a solubilidade. Eu não entendi esse final. Me repete aí, por favor. Deixa ele mais mole, aumentando a solubilidade. Deixa ele mais mole, aumentando a solubilidade. Eu acho que você respondeu certo. Se é o que eu entendi. Vamos ver só o que a Caterine quer completar. Tem uma massa? Não. Não, então deixa eu ver. Claro que no final a massa vai interferir, por quê? Porque interfere na carga nuclear efetiva, mas não é a resposta direta. Ó, nesse caso aqui, gente, olha só, você olharia o seguinte, todos eles têm o mesmo número de oxidação, tá? Pertencem à mesma família, beleza? Tudo bem? O que vai mudar aqui muito é o quê? É o tamanho, porque esse primeiro é o menorzinho de todos, esse último é o maior de todos. Beleza? O raio Então, atômico? o raio, Ah, eu ia. ok? Eu já ia falar sobre isso. É. E, lógico, muda também a carga nuclear efetiva. Aí, se você observar, o menorzinho e menos polarizável vai ser o magnésio. Então, ele tem de ser o mais duro de todos. Entendeu isso?
Todos aqui são duros, mas comparando na mesma família, o bário, por ser maior, ele tende a ser menos duro do que o magnésio. Tudo bem? Então, em relação ao magnésio, ele é mais mole. E se ele é mais duro que o magnésio, e o OH também é duro, uma base dura, a reação dos dois aqui tende a ser muito forte. O que já não acontece tanto com o bário e a hidroxila. Ocorre, mas não tão intenso quanto o magnésio aqui. E esses dois são intermediários, né, lógico. Aí, obviamente, que a espécie que tem mais interação, uma interação mais forte, é mais difícil de solvatar, de solubilizar. Enquanto que a espécie que tem uma interação mais fraca, por quê? Porque é uma interação entre um mole e um duro, ok? Ele tende a ser mais fácil de ser solvatado. É assim que você aplica a teoria de Pearson. Entenderam? Ó, um outro caso seria com sulfato. Nesse caso, a diferença é que o sulfato já é uma base mole. Se ele é uma base mole, a interação com o magnésio, ela existe, mas não é tão intensa quanto com o bário. Quando vocês forem estudar analítica, vocês vão ver, esse aqui precipita, esse não precipita, esse solubiliza, esse não solubiliza. Você entende um pouco da solubilidade usando a teoria de Pearson. Como a interação mole-mole mais intensa ocorrente do bário e o sulfato, a dissolução, a solubilidade desse sulfato de bário é a menor. Ok? Então, ele é mais solúvel para o sulfato de magnésio. Beleza? Por que que aqui é mais solúvel? Porque a interação aqui, como é um duro e um mole, é menor. Beleza? Isso aí é um exemplo da aplicação. Você pode aplicar de várias formas. A gente vai ver aqui outros exemplos. É só para vocês enxergarem como é que funciona. Vou continuar, hein? Um outro caso é o que ocorre com alguns ligantes, e a gente vai ver isso melhor à medida que trabalha com eles, como essa espécie aqui. Eu acho que vocês nunca viram nessa espécie. Essa espécie chama-se tiocianato. O tiocianato, ele tem uma estrutura com essa ligação, onde, devido a esse deslocamento aqui dos elétrons, olha só, hein? É possível eu ter carga deslocada para cá, e aqui eu teria uma carga -1, ou carga deslocada para cá. Nesse caso aqui, aqui ficaria o -1. Todos dois são tiocianatos, só que são espécies híbridas de ressonância, a gente chama assim. Ok? E aí, nesse caso, o que, que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade de ligar em dois pontos, ó, ou no enxofre ou no nitrogênio. E isso realmente acontece. Quando eu faço aqui a ligação, eu tenho tanto ligação gerando uma estrutura ligada no enxofre, quanto uma estrutura ligada no nitrogênio. O que, que vai definir essa preferência? Quem define essa preferência é a espécie que está coordenando. Se a espécie de coordenação for mais dura, olha só, hein? Ela vai tender a reagir com a parte mais dura do ligante.
E que se a espécie for mais mole, ela tende a reagir com a parte mole. Ou seja, no caso, a platina, ela é um composto de coordenação. A platina, já não lembro de cor, mas deixa eu tentar achar aqui. A platina está na tabela periódica no sexto período, ou seja, é uma espécie grandona, tá? Então, a platina tende a ser um ácido macio, mole. Ok? Beleza, gente? E o ferro que está no quarto período, ele já tende a ser um ácido mais duro do que a platina. E se o ferro ele é mais duro, ele vai tender a ligar a espécie na parte mais dura. Qual é a parte mais dura? A do nitrogênio. Por que o nitrogênio é mais duro do que o enxofre, gente? Porque o nitrogênio ele é menorzinho, menos polarizável, ok? E com maior carga formal. Então, a tendência é o ferro se ligar ao nitrogênio. Ah, estava aqui, ó. O ferro se ligar ao nitrogênio, enquanto a platina se liga no enxofre. Dessa forma, como eles estão ligados em espécies diferentes, eu gero compostos totalmente diferentes, com propriedades totalmente diferentes um do outro. E todos eles originados dessa espécie que chama tiocianato. Por que é tiocianato? Porque o enxofre aqui substitui aqui e liga aqui no carbono aqui do cianeto, né? Do CN-. Ok? Entenderam isso? Uhum. Então, é a explicação. Vocês vão ver que vai... Bom, eu não sei quem vai dar aula de química inorgânica experimental, mas existe uma prática que normalmente é dada em que você forma duas espécies simplesmente provocando a substituição numa parte ou em outra do ligante. E aí você forma compostos totalmente diferentes. Beleza? Outro caso. Eu tenho aqui a reação de cátions, né, de elementos de transição, ou seja, ácidos, com aletos. O que são aletos, gente? São íons dos elementos halogênios, do grupo 17. Então, pode ser quem? Flúor, cloro, bromo, iodo, tá? Qualquer um deles. Todos vão formar aleto, que seria esse X, com a carga menos 1. Esse aqui é o ácido, esse aqui a base. Beleza? O que muda aqui é o seguinte: quando eu vou olhar a minha constante de formação, vocês lembram que eu falei de constante de formação para vocês na aula passada? Essa constante, ela vai me dar o quê? A constante, ela me dá a capacidade da reação estar sendo formada nesse sentido, ou seja, ela vai me dar a tendência da reação ir no sentido da formação dos produtos. Esse K aqui. Quanto maior o valor desse K, mais desse produto é formado. Quando eu olho aqui a constante de formação, ligada aqui ao ferro, o que eu vejo? Eu vejo que os fluoretos, que é o F-, tem o maior valor de K. Enquanto que o iodeto, tá na mesma família, tá, gente? Nem forma. Ela vai diminuindo o valor da constante de formação e nem forma o iodeto. Tudo bem? Já quando eu pego um outro ácido, nesse caso aqui do mercúrio, lembrando, ó, o mercúrio ele está no sexto período. Então, se ele está no sexto período e esse aqui está no terceiro, este aqui tende a ser um ácido duro. E esse aqui tende a ser um ácido mole. Ok? O que acontece nesse caso? Olha só, hein? O fluoreto tem constante 1, cloro 6,7, bromo 8,9
E o iodo, que nem formou, no outro caso, 12,9. Como é que eu explico isso? A explicação está no fato do seguinte: como o cátion de ferro 3+, é um ácido duro, a tendência dele é reagir com as espécies mais duras, ou seja, as bases mais duras. Quem é a base mais dura? Aquela de menor tamanho, menor polarizabilidade, não é isso? A carga é a mesma, então não influencia, que no caso aqui o menor de todos vai ser quem? O fluoreto. O iodo, que é o maior de todos, nem forma, ó, não forma nada. E a tendência, ó, o cloreto já forma pouco, o bromo praticamente não, já forma quase nada e o iodo não forma. Já o mercúrio, que é o Hg 2+, ó, com maior carga, maior NOx, maior tamanho, tá? Ele é mais polarizável, ele é mole. Então ele vai reagir com o mole. Quem é o mole? Aqui, o iodo. Por que o iodo é o mole? Porque ele tem o maior tamanho de todos, não é isso? A carga é a mesma, então não influencia. E aí ele vai tender a formar compostos de iodetos em relação aos fluoretos. Por quê? Mole forma com mole. Duro forma com duro. Alguém não entendeu? Quanto maior constante, então, Quanto maior a tendência de formar esse produto aqui. No caso aqui, quem que seria o produto? Tira o X e põe o elemento. HGI, HGBR, HGCl, HGF. Aí cada um desses vai ter um valor de K. Para o fluoreto, K é igual a 1, aí formaria HGF. Para o cloreto, HGCl, o K é igual a 6,7, tá vendo? ok. Da mesma forma em cima. Alguém não entendeu? Tá quase terminando, tá, gente? Ah, isso aqui eu já tinha falado, né? Eu já tinha falado ali. É só a explicação do que é. Nesse caso, olha só, hein? Nesse caso, eu tenho o seguinte. Eu tenho essas espécies, F- Cl-, tá? Se você olhar, eles são aletos. Cl-, ixi, tem um erro aqui, tá? Aqui devia ser Br-. Deixa eu acertar isso aqui. Vou ter que tirar aqui, só um minutinho, gente. Desculpa, tá? É porque eu cometi um errinho aqui de digitação. Deixa eu projetar aqui de novo. Bom, continuando aqui. Desculpa aí que eu cometi um erro de digitação aqui, tá? Aqui, ó, F-, Cl-, Cl-, Br-. Então, dessas espécies, qual é o mais duro? O F-. Por que ela é mais dura? Porque ela tem o menor tamanho, como eles estão na mesma família, a maior influência vai ser o tamanho. Tudo bem? E ela não é praticamente nada polarizável. A densidade eletrônica é muito atraída pelo núcleo, que é muito pequenininho. Em relação ao cloreto, ela é mais polarizável. O cloreto é mais polarizável, porque ele é maior. Então, esse aqui é mais duro do que esse. Esse aqui seria duro, esse mole. Se eu botasse os dois num teste, tudo bem? Já pegando o mesmo cloreto, que aqui foi considerado mole, e colocando com Br, que é muito maior do que ele, está na mesma família, o que eu vou ter? Nesse caso, o cloreto ele é mais duro do que o Br. Então, ele seria o duro e o Br o mole. Entendeu? Então, as espécies, nesse caso, o que vai acontecer?
essa dureza e moleza são coisas relativas. Por quê? Quando foi lançada essa teoria de Pearson, as bases computacionais elas não tinham estrutura para fazer os cálculos que eram necessários para chegar num valor de dureza e de moleza quantitativo, que é o que aquele artigo que vocês leram mostra. Aí, o que o Pearson fazia? O que eu estou fazendo, fazer uma análise qualitativa, comparativa. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o Fe2 mais e o Fe3 mais, quem é mais duro, quem é mais mole? O Fe é 3 mais, Por quê? porque ele tem um NOx maior. Ele tem um NOx maior e um tamanho menor. Ok? E no caso aqui, do NH3 e o H2O, quem é o mais duro e quem é o mais mole? São bases agora, tá? Aí complicou, né? Bom, vamos lá. Você, nesse caso, você vai ter que olhar o seguinte. Dentro da espécie, você vai olhar quem é o sítio ativo da ligação, ou seja, aonde que iria ocorrer a ligação. Seria, no caso, no nitrogênio e no oxigênio, tudo bem? Se você olhar, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Como ele é mais eletronegativo, ele tende a manter mais presa as ligações, que ele não quer perder elétron, ele vai manter ali, ele é menos polarizável do que o NH3. Tudo bem? Se ele é menos polarizável, tende a manter a ligação, o que vai acontecer aqui? Mais eletronegativo, ele tende a ser a base mais dura do que o NH3, nesse caso. Doideira, né? É assim que você faz a análise. É uma análise qualitativa. Você não precisa de valores para saber quem é ou quem não é. Ok? Claro que quando você pega, você tem aqui tabelas, ó. Eu disponibilizei aqui para vocês, ó. São tabelas aqui das espécies duras, as intermediárias e as moles, estão vendo? Sempre lembrando que quanto mais volumoso, mais mole vai ser. Ok? E as bases também, ó. As bases duras, tá vendo? Aqui os cloretos, fluoretos aqui. As intermediárias, que seria o brometo, e a mole, que seria o iodeto. Mas, comparativamente, você tem como ter uma análise de quem é mais duro e quem é mais mole lá no processo. Ok? Ó, nesse caso aqui, eu tenho a reação aqui do SO3 menos, duas cargas aqui, com o HF. Fala, Caterina. O Bruno Henrique perguntou como seria uma questão da prova sobre esse assunto. Eu ainda nem cheguei na prova, mas muito provavelmente, Bruno, a gente vai usar aqui nos compostos de coordenação. Tá? A gente vai usar essa teoria para mostrar a reação nos compostos de coordenação. Ok? No testezinho de vocês que vai ser feito isso aqui, vai até a base de Lewis, provavelmente. A gente vai usar essa teoria de Pearson nas reações de coordenação, porque lá, para você saber o produto, que era o que eu ia mostrar aqui, você tem que ter uma noção quem é mais duro e quem é mais mole. Ok? Entendeu? Ele disse certo. Ah, tá. Olha só, aqui eu tenho aqui, ó, o sulfito reagindo com ácido fluorídrico. Olha só, hein? O fluoreto é um ácido duro. A gente viu aqui em cima. Ok? Então, o fluoreto é um ácido duro. Já o sulfito é uma base mole. Olha só, hein? E aí, o que acontece? Pode ocorrer substituição nesse caso? Como é que você vai saber se você não tivesse aqui o valor da constante, ó? Você não tem nada disso. Como é que você vai saber?
O que você tem que ver é o seguinte, se eles não estão, se os dois fossem mole, mole, duro, duro, olha só, hein? O que que pode acontecer? A tendência é você que tem um produto formado de uma reação mole, mole, duro, dura, não conseguir fazer a substituição. Estão entendendo o que eu estou falando? Como nesse caso, um é duro e o outro é mole, a substituição pode ser feita. Estão entendendo? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que eu estou falando é que o SO3 entrou no lugar do F, tá vendo? Enxergaram aqui? Usando aqui a tabela, fica mais fácil aqui para vocês. Ó. Por que entrou no lugar do F? Porque você consegue substituir de uma forma mais fácil, visto que ele não era a reação de um produto duro, duro, mole, mole. Quando eu tenho produtos duro, duro ou mole, mole, essa reação não é favorecida. Okay? Porque a interação é mais forte, né? É porque a interação é mais forte, é isso aí. Agora, tem as tabelas. Por exemplo, se eu der um testezinho, vamos dizer que eu desse isso aqui num teste. Vocês vão usar essas tabelas, né, gente? Porque fica bem mais fácil usando a tabela. Você vai olhar aqui, ela é dura, intermediária, é mole. Identificou, tchau e benção. Identificou que é mole, só vai poder reagir com mole, de uma forma que chegue a um produto mais estável. A preferência é mole com mole. Se identificou que é um ácido duro, ele vai reagir com a base dura. Ok? E o intermediário? O intermediário é o grupo que é mais complicado um pouco, que tanto pode reagir de um lado e do outro, vai depender aí de outros fatores. Aí esse aí, cada caso é um caso. Porque os intermediários são mais difíceis. Ok? Vou fechar então, para a gente fechar, que é o que o artigo lá passou. Né? Até na década de 1960 não existia computadores e muito menos softwares que desse condições de fazer o cálculo do que a gente chama de dureza, que é esse Mi, e a moleza, que é esse sigma. Ok? Que, claro, ó, se você olhar, são funções inversas. 1 sobre Mi é a moleza, lógico, são funções inversas. Ok? Então, com o desenvolvimento de softwares e de computadores mais potentes, ficou mais fácil o cálculo dessas espécies. Então, hoje, você faz simulações, que é o caso do artigo que eu pedi a vocês para lerem. Por quê? Porque a dureza ela pode ser determinada numa simplificação, claro que tem outros fatores aqui, em a diferença de energia do orbital LUMO para o HOMO. Lembrando, o que é o orbital HOMO? O orbital HOMO é o orbital ocupado de maior energia. Ok? E o LUMO é o orbital desocupado de menor energia. Tá? Eu, geralmente, eu lembro aqui por esse H, né, que eu sei que é maior energia, que é o orbital ocupado de maior energia, e esse L, que é o orbital desocupado de menor energia. Então, se eu pegar em termos de orbital HOMO e LUMO, eu pego a diferença de energia entre esses dois, e como que eu chego a isso? Os simuladores me dão esse cálculo do orbital HOMO e LUMO. Isso aqui eu peguei daquele artigo. Com essa diferença de energia, eu consigo calcular o valor da moleza. E aí eu automaticamente sei qual é a dureza. Perdão, eu calculo o valor da dureza. E aí automaticamente eu sei qual é a moleza, o valor numérico da moleza. Aí eu sei o quão duro ou quão mole é uma espécie. Aí você fala, mas por que você calcula a moleza e a dureza? Quando a diferença é muito grande, ele vai dar muito duro, é um valor muito alto, eu já sei que ele é muito duro.
ou se é um valor muito baixo, eu já sei que ele é muito mole. Mas quando ele é intermediário, eu preciso saber. Por quê? Porque é comparativo. Ele, em relação a fulano, ele é mais duro. Em relação a Beltrano, ele é mais mole. Ok? E aí, com esse valor de dureza e moleza, eu consigo chegar e ver aqui quem é quem. Por quê? Porque eu teria o valor numérico de cada um deles. Aí eu sei quem vai substituir quem. Ok? Lembrando que esse orbital LUMO ele vem da teoria do orbital molecular, né? Você tem a sua distribuição, o orbital LUMO é aquele orbital que o último orbital a ser preenchido, né, é aquele que tem a maior energia dos ocupados. E aqui para cima eu tenho todos os orbitais, mas o orbital seguinte é aquele de menor energia desocupado. Por que eu falo que ele tem menor energia? Porque os desocupados é lá para cima, ó. Os de cima têm mais energia do que esse aqui. Aí eu falo que esse aqui é o LUMO. E esse aqui, que é o último que preencheu, é o HOMO. Maior energia, ocupado. Menor energia, desocupado. Ok? Ok. Dúvidas? Difícil? Bom, então, ó, aqui a gente termina as teorias de ácidos e bases, ok? Claro que vai acabar voltando parte dessas teorias de ácido de Lewis e de Pearson vão retornar, tá? Porque a gente vai começar os compostos de coordenação, mas essas duas teorias estão aqui, é nesse nível aqui. Alguém não entendeu alguma parte dessas teorias? Tá tudo tranquilo, gente? Vocês me deixam preocupado quando vocês não falam nada? Acho que tá tudo certo. Ninguém falou aqui no chat. É, porque parece para mim que vocês não estão viajando. Bom, Brenda, Dona Henrique, tá tudo certo pra ele. Então tá tudo certo. Na Clara também. Aí, na próxima aula, a gente iria começar a teoria dos compostos de coordenação. E aí vocês vão fazer o seguinte, olha só, hein? Na segunda-feira, até a segunda-feira, vocês vão ler o capítulo 2 do livro. O livro já está lá no AVA, tá? No livro do Augusto Coelho. Tudo bem? Olha só, vocês vão ler até tipos de ligantes, que é o item 3. Vai dar aí umas 7, 8 páginas. Tem que ler, tá, gente? Porque essa parte de coordenação, vocês têm que entenderem como é que essa teoria se fundamentou. Beleza? Aí, na terça, eu vou dar aula de compostos de coordenação. Entenderam isso? Uhum. Ó, é o volume 2, tá, gente? Não é o volume 1, não, tá? É o livro de Química Inorgânica 2, está escrito lá, tá? Alguém não entendeu isso? Depois eu vou mandar, mas vocês já está aqui no AVA, o livro. É só você pegar aqui, ó, Química Inorgânica 2. Ok? Ok. Aí vocês leiam que é a introdução. Como eu falei para vocês, esse livro de Química Inorgânica, ele é bonzinho, mas ele é um livro no nível, assim, mais fraquinho um pouquinho. Ele é bom, mas tem que complementar. Mas aí, essa parte de teoria ali, a parte de história, ele é legalzinho de ler. Então, vocês vão ler essa primeira parte, vocês vão ver até os tipos de ligantes, ok? E aí eu vou entrar com a matéria, dando a aula e complementando as partes que ele não tem. Ok? Alguém não entendeu? Tá tudo certo.
Então tá bom. Aí a gente vai marcar uma aula de exercício para fazer, tá, gente? Eu não preparei ainda a lista de presença. Eu vou ver se eu consigo. A lista de presença, não. A lista de exercícios. Eu vou ver se eu consigo preparar o mais rápido possível para a gente marcar para fazer uns exercícios, tirar dúvida, tá bom? Que aí foi o Bruno, né, que perguntou como que seria cobrado. Lá vai ter os exercícios para vocês tirarem dúvida, tá bom? Uhum. Valeu, gente. Um abração. Tchau, obrigada pela aula. Tchau. Obrigado a vocês pela presença.